Ciao ragazzi, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Papo Couch falando sobre os jogadores que encerraram a carreira, ou tem um pelo menos que vai encerrar no final do ano, mas já anunciou o encerramento da carreira. Estamos eu e meu irmãozinho Enzo aqui para debater um pouco sobre esses jogadores. Alguns até serão rápidos da gente falar, né? Mas a gente vai citar alguns jogadores que encerraram a carreira que atuaram no futebol italiano, que é o mais importante. Tem muita gente aí que vocês nem lembram que atuou no futebol italiano, mas eu passo a bola agora para o meu irmão. Pois é, tinha alguns nomes até que inclusive a gente estava aqui no backstage conversando e eu mesmo vou assumir aqui que um ou outro aqui eu perguntei pro Stefano, falei assim, Stefano, mas tem certeza que ele se aposentou mesmo, porque eu lembro dele jogando. Vou até confessar um aqui, já dar um spoiler aqui, um certo Uruguai que a gente vai falar aqui, né, Stefano? Que eu cheguei a perguntar para você, pô, mas ele estava jogando agora, há pouco tempo, Aí o Stefano falou, exatamente há um mês. Ele se aposentou exatamente faz um mês. Então, fiquem ligados. Tem alguns até que nem lembram que passou pelo futebol italiano. Acho que uma parte que passou. E aí a gente vai explicar. Foi tirar férias lá. Mas fiquem conosco, pessoal. Esse vídeo assim vai ser um pouco diferente dos nossos vídeos aqui. Vai ter um pouco mais... Inclusive, acho que vai ter até um pouco de humor, né? Então... vai ser legal, fiquem conosco aí. Depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês lembram de alguns deles, se vocês não lembram de nenhum. E comentem também o que vocês lembram desses jogadores que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, que vai ser bem legal partilhar essas experiências com vocês. Stefano, devolvo a palavra para você puxar o primeiro nome e a gente começar esse vídeo. E vamos começar aqui com um mito, né, da seleção uruguaia, um jogador que atuou por muito tempo nessa seleção, passou por PSG, passou por Benfica, passou por Porto, passou pelo Atlético de Madrid. Aí você vai pensar, é fácil. Não, não é fácil. É Christian Cebola Rodrigues. Inclusive, depois, se quiser exercitar, podia até fazer um corte nessa parte, se quiser exercitar a imagem, para atacar a imagem aqui, porque acho que as pessoas nem lembram que é o Christian Cebola Rodrigues. Mas passou pelo Grêmio. E passou pelo Parma. Ficou 2 meses só no Parma. Ele estava no Atlético de Madrid, né, não estava sendo utilizado, foi emprestado ao Grêmio, né, foi emprestado ao Parma, e depois, no Parma, ele não foi utilizado, ficou 5 jogos no Parma, e depois foi repassado ao Grêmio. Então, Christian Cebola Rodrigues é nosso primeiro nome aí, não importante demais, mas um cara que se aposentou nesse ano, mais precisamente no início desse ano. Em janeiro, ele se aposentou, mas cabe a gente aqui a fazer a pequena homenagem ao jogador. Eu lembro, e assim, no auge da carreira dele, né, Stefano? O Uruguai com nacionalidade italiana, né? Ele tem dupla nacionalidade. Meia esquerda, aquele meia esquerda bem físico, sabe? Aquele jogador que vai e volta, não era um cara, assim, com uma técnica, assim... Não que ele fosse ruim de bola, não é isso que eu quero dizer, mas aquela técnica aguçadíssima, o cara que driblava, saía driblando todo mundo, não, mas era um jogador muito dotado de extrema força física, e enquanto teve vigor físico, era um baita do jogador, participou de Atléticos de Madrid históricos que chegaram à final de Champions League, por exemplo, né? Perdeu para o Real Madrid as 2 finais que chegou. Ganhou a Copa América com a seleção uruguaia. Copa América com a seleção uruguaia, verdade, muito bem lembrado. Um jogador que no seu auge era um bom jogador, assim, eu gostava do aquele futebol essência do sul-americano, né? Não desistir jamais, e Cebola Rodrigues realmente foi um bom jogador. E ninguém lembra mesmo que ele passou pela Itália, os 2 meses que ele ficou. Às vezes gostamos do Grêmio, o Christian também não lembra que ele passou pelo Grêmio. Porque realmente foi muito curta também a passagem dele pelo Grêmio. Exatamente. Stefano, contigo aí para a gente passar para o próximo, então. O próximo, na verdade, aí a gente vai pegar um pouquinho mais, porque foi um cara que fez história na Fiorentina, foi o motor do meio-campo da Fiorentina por muito tempo.
Tudo bem que assim, o físico dele também não ajudou muito em alguns períodos dele na viola, que é o chileno Matias Fernandes, né, que também foi muito importante para a seleção chilena, né, fez 74 jogos pela seleção chilena, com 14 gols, mas ele também passou pelo Milan e tal, aí voltou à Fiorentina, rodou um pouquinho, né, encerrou a carreira em fevereiro desse ano, mas foi um cara que até, assim, eu tenho uma lembrança muito, muito legal dele. Eu lembro da camisa do Matias Fernandes, da Fiorentina, principalmente. Ele passou pelo Milan numa época triste, né, do Milan, mas na Fiorentina ele foi cracaço de bola. Passou, se não me engano, 5 anos na Fiorentina, desfilando um futebol absurdo. Né? Então ele foi importante, pelo menos. Pois é, e aquela Fiorentina do Paulo Souza, né, que hoje é treinador da Salernitana, tinha um meio-campo, Stefano, que era um meio-campo dotado de qualidade técnica, né? Tinha um certo Borja Valero também, que também ficou marcado na história da Fiorentina, um bom meio-campista. O Matias Vecino, que hoje tá o Vettino, né? Em italiano a gente fala Vettino, aqui no Brasil a galera chama de Vecino, que inclusive vai estar no nosso dicionário de termos aí, Vettino. Sim. É um cognato, é uma palavra italiana que significa uma coisa bem característica, mas enfim, tinha o Badelli, que hoje está no Genoa também, né Stefano? Isso. E o Josip Ilicic, que fez história com a camisa da Atalanta, por exemplo, e o Matias Fernandes, como você bem disse, não era um jogador de nível técnico ruim, não, era um jogador com bom domínio de bola, tinha visão de jogo, um meio atacante, mas podia jogar de meia central também. Essa ideia bom. Jogou com o Quadrado, né? Na Fiorentina, Quadrado que agora está na Inter, mas passou anos da Juventus, sendo um excelente jogador. Mário Gomes no ataque. Então, assim, ele passou por uma boa Fiorentina. Exatamente. Bom jogador. Gostava do Matias Fernandes. Pena que, né, como você mesmo disse, ele foi para o Milan numa época que o Milan estava ali se ajeitando, ali numa era... Ele havia perdido um pouco do hype na Fiorentina, foi para o Milan e aí se acabou. Pois é. E nessa época também o Milan estava envolto ali num turbilhão de questões de gestão ali, então era complicado alguém realmente se sobressair, né? Não é à toa que depois que ele voltou para a Fiorentina, assim que saiu do Milan, ele foi para o futebol mexicano, aí foi depois para o futebol colombiano, voltou para o futebol chileno e encerrou a carreira no La Serena, né? Saído do Colo-Colo, dos maiores clubes, se não o maior clube do Chile, foi para o La Serena e ali já estava na reta final e encerrou a carreira em fevereiro, como você fez. Exatamente. Então, vou pedir para o Stefano agora puxar o próximo, que esse, acho que poucos ouvintes nossos, seguidores nossos, vão lembrar desse nome, particularmente na Itália, mas é um jogador que se esperava muito dele, né? Tinha muito potencial a desenvolver, mas não conseguiu, principalmente na Itália, desenvolver esse potencial. Vou pedir para o Stefano trazer o nome e falar um pouquinho dele. Está contigo. Elza, esse jogador é a parte curta, uma das partes curtas do nosso vídeo, é o Hero Elia, né? Elia ou Elia, como quiserem, né? Holandês, encerrou agora com 36 anos, ninguém lembra dele, para ser mais sincero. Ele até foi um jogador que chegou à Copa 2010 como um potencial futuro craque, né? Tendo saído de uma temporada absurda no Hamburgo, né? Que inclusive está na Série B da Alemanha, ou seja, né? Tanto ele quanto o clube foram de base, mas ele passou pela Juventus, né? Foi um jogador que fez um grandioso número de 4 jogos pela Juventus. Foi uma aposta da Juventus, uma aposta que todos imaginavam na época que fosse, a Juventus mandou muito bem, um jogador que foi para a Copa. Então tem tudo para render. Não rendeu. Esse mesmo jogador que depois passou por Werder Bremen, rodou Southampton, Feyenoord, Basaksehir,
voltou para o Utrecht, foi um dos clubes, né, do futebol holandês, que inclusive jogaram contra ele, que ele mais fez contra, não fez nada também, foi dispensado, foi para o Aro Den Haag e encerrou a carreira em julho deste ano, porque não tinha mais mercado também, já estava numa idade avançada. Esse jogador tem 36 anos, mas enfim, passou pouquíssimo tempo na Itália, não fez nada, e mais, como passou pelo futebol italiano, e ninguém lembra, nós lembramos a vocês. Acho que nenhum torcedor da Juventus lembra dele, mas cabe aqui a lembrança. Exatamente. Só para a gente trazer também a outra parte da informação, né, Stefano? Além da que a gente já está trazendo, que é relembrar o jogador que poucos lembram, o jogador holandês com também nacionalidade do Suriname. Essa eu não sabia. O nome é sugestivo, mas eu não sabia. E outra característica é aquele da base do Ajax, né? Não à toa a Juventus foi buscá-lo, né? Porque o Ajax revela jogadores assim que têm características técnicas boas. Embora nessa aí... Na verdade, ele passou pela base do Ajax e foi para a base do Aro Den Haag. Foi, inclusive, o clube que encerrou a carreira. Ele então, passou, não foi? Ele teve uma criação, né? O Ajax, olhar, é que tem um talento. Isso. A gente tem que concordar nisso. O Ajax olhou, passou por ali, alguma coisa o cara tem, porque o Ajax é uma das maiores bases da história do futebol mundial. Verdade. Então, realmente, concordo com o Enzo. Mas não é crime. Passou. Era do Aro Den Haag, foi para a base do Ajax, voltou para o Den Haag. Mas passou pela base e o cara tinha um diferente. Tanto que foi para a seleção holandesa, né? Não foi à toa. Né? E disputou Copa. Exatamente. Então...